Bem-vindos às Pfizer Talks. Hoje, para conversarmos sobre o papel dos privados na saúde, temos connosco o Dr. Óscar Gaspar, Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada. O Dr. Óscar é licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto, pertence aos Conselhos Nacionais de Saúde e de Saúde Pública e é Vice-Presidente da Confederação Empresarial de Portugal. Dr. Óscar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu começaria por lhe perguntar, na sua perspectiva, de que modo é que o Estado financia e, ao mesmo tempo, que assegura os cuidados de saúde? Bom, muito obrigado e bom dia. O Estado, nós estamos em Portugal num sistema dito beverigiano, portanto, matriz inglesa e, portanto, por norma, o SNS é financiado basicamente através dos impostos e também há uma forte componente da parte da prestação de cuidados de saúde do próprio Estado, ou seja, o SNS é claramente a coluna vertebral do nosso sistema de saúde. E é bom que assim seja. Às vezes é um pouco curioso alguém que defende a hospitalização privada e que é presidente da Associação dos Hospitais Privados dizer isto, mas é mesmo assim. Quer dizer, os hospitais privados não têm nenhum tipo de problema com o SNS. Antes, pelo contrário, entendemos que o SNS deve ser forte e deve ser robusto e deve ser financiado adequadamente. Aquilo que se tem dito, de facto, nas últimas 2 décadas, pelo menos, é que se nota que há um subfinanciamento do SNS em Portugal. Há uma suborçamentação por um lado e há subfinanciamento. Isso tem impacto depois a diversos níveis. Tem impacto a nível daquilo que é a dimensão da prestação de cuidados de saúde, porventura a qualidade, mas sobretudo o acesso. Há muita crítica da parte dos portugueses ao acesso e a verdade é que nós na saúde, como porventura noutras áreas de atividade, mas na saúde, quando há um problema numa parte de um cluster, é todo o cluster que acaba por ser impactado. Quer dizer, o facto de nós termos um Sistema Nacional de Saúde que é subfinanciado tem impacto desde logo no próprio sistema, mas tem impacto também, por exemplo, naquilo que é o recrutamento, a captação, a retenção de quadros de profissionais de saúde, tem impacto naquilo que é o investimento em novas tecnologias, tem a ver com a aprovação ou o atraso da entrada da inovação em Portugal, tem a ver com as dívidas, como sabe, é um problema, enfim, tradicional em Portugal, as dívidas aos fornecedores de saúde e, portanto, era muito importante que a questão do financiamento da saúde em Portugal fosse revista. Isto porquê? Falou-se bastante da saúde e da necessidade de financiamento durante o ano passado, por causa da Covid, mas os problemas estruturais do sistema de saúde em Portugal e do SNS em particular não têm a ver com a Covid. Eram muito anteriores à Covid e, portanto, várias entidades, a começar pela OCDE, várias vezes questionaram se o nosso modelo era sustentável. Também é verdade que este problema não é unicamente do nosso país. A Inglaterra está a discuti-lo, a França tem o mesmo problema. É um problema que decorre, por um lado, do facto na Europa e em particular em Portugal, nós temos uma evolução da demografia que é bastante penalizadora. Nós não estamos a conseguir um equilíbrio populacional, quer dizer, nós temos bastante mais idosos e isso é uma coisa boa, é muito positivo, tem a ver com o aumento da esperança de vida em Portugal, mas por outro lado não temos a parte dos jovens e, portanto, o facto de termos uma população cada vez mais envelhecida leva a que em Portugal tenhamos cada vez mais necessidade de cuidados de saúde. Por outro lado, a verdade é que as pessoas hoje têm legítimas expectativas em relação às suas condições de saúde. E não digo apenas condições de doença. Digo, têm expectativas em relação a terem tratamentos adequados e os melhores tratamentos de acordo com a sua situação de doença, mas também expectativas em que a sua saúde seja acautelada. E, portanto, isso vai obrigar a par e passo em que tenhamos que fazer um investimento maior em saúde. E, portanto, aqui a grande questão, a pedra filosofal da saúde, digamos, é como é que vamos conseguir resolver este problema. Por um lado, vamos ter mais necessidades em saúde, vamos ter necessariamente mais despesa em saúde, mas vamos ter que a financiar. E essa é que é a grande questão. Exatamente. E nos serviços de saúde, o privado é um complemento do Estado ou é um substituto? O Estado em Portugal, como eu disse, tem a maioria
dos hospitais, tem a grande generalidade dos cuidados de saúde primários e, portanto, aquilo que existe em Portugal é que, neste momento, os hospitais privados representam cerca de 1/3 da capacidade instalada. Quer dizer, os hospitais privados são responsáveis por cerca de 1.400.000 episódios de urgência por ano, cerca de 300.000 grandes e médias cirurgias, cerca de 7.400.000 consultas de especialidade hospitalar. Somos um pilar importante do sistema de saúde e representamos cerca de 30% da atividade. Ou seja, nós não nos vemos como concorrentes do SNS, vemos-nos claramente como complementares ao SNS. Em duas vertentes, se quiser. Por um lado, eu costumo dizer que nós em Portugal temos um sistema misto, porque por um lado temos quase 47% dos portugueses com uma segunda cobertura. Há 3 milhões de portugueses que têm um seguro de saúde e há mais cerca de 1,5 milhão de portugueses que têm subsistemas de saúde, nomeadamente da ADSE, mas também da GNR, da PSP e dos militares. E, portanto, temos aqui um número muito significativo de portugueses que podem fazer a sua opção de quererem ir ao médico A, ou ao médico B, ao público ou ao privado. O que me parece que é positivo, este tipo de liberdade de escolha. Mas também é verdade que nos últimos anos tem havido algumas pessoas, muitos cidadãos portugueses, que não vão aos privados apenas numa ótica de complementaridade, mas têm os hospitais privados como o seu hospital. E fazem no seu hospital privado tudo, desde aquilo que é o mais básico aquilo que for mais diferenciado. Tem-se dito muito agora, ultimamente, e é uma boa verdade, um médico não é um médico do privado ou um médico do público. O médico é um médico que trata a pessoas e cuida da saúde das pessoas. Isso é que é relevante. A questão mais, enfim, talvez mais teórica, mais ideológica do que é o público e é o privado, é uma questão que pode e deve ser debatida, mas na prática, naquilo que é o dia-a-dia das pessoas, aquilo que interessa é que tenhamos um sistema de saúde que seja resiliente, que responda às necessidades e, nomeadamente, em termos de acesso. Doutor Oscar, e olhando àquilo que são as regras europeias e que de alguma forma cada vez condicionam mais, no fundo, a atuação em cada um dos Estados-membros, não é? Como é que, na sua visão, de que forma é que isso impacta os vários sistemas de saúde e, em particular, aqui o nosso sistema de saúde? Muito bem. A questão da Covid-19 teve aspectos terríveis em termos económicos, sociais, de saúde. Não resolveu problema nenhum dos sistemas de saúde, porque alguns deles, como o nosso, já tinham vários problemas estruturais, mas a verdade é que a Covid teve o condão de abrir aqui novas linhas de reflexão e de evolução dos sistemas de saúde. Ou seja, aquilo que hoje se pensa é que, sem pôr em causa aquilo que são os tratados europeus, que garantem que cada Estado-membro tem perfeita autonomia sobre o seu sistema de saúde, e assim continuará a ser, mas a verdade é que a Europa diz várias coisas. Diz, por um lado, nós precisamos de garantir a soberania estratégica. Cada vez é menos pensável que alguém que seja de um país com menos recursos económicos, como é o caso de Portugal, se sinta também a inferioridade por facto de a Alemanha ou uma França permitirem a inovação tecnológica ou medicamentosa e um país como Portugal não o fazer ou atrasar a entrada da inovação. A Europa começa a ficar bastante atenta a estas questões. E uma das grandes inovações é que há 10 anos atrás, na anterior crise, nós tivemos os stress tests, não é? Recorda-se, ou seja, um exercício para ver se os bancos estavam em condições de aguentar, digamos assim, de ter resiliência em relação a um novo choque. Ora, o que vai acontecer agora é que vamos ter stress tests sobre os sistemas de saúde. E, portanto, nós, em Portugal, ou em Espanha, ou noutro país, vamos ter que comprovar se o nosso sistema está ou não em condições de garantir essa resiliência. E, com toda a franqueza, nós partimos de uma situação difícil. Porque, repare-se, no início do ano passado, quando fomos apanhados na primeira vaga de Covid, aquilo que nós sabíamos é que tínhamos poucas camas hospitalares face a 100 mil habitantes. Nós tínhamos camas de UCIs bastante abaixo da média europeia. Nós tínhamos um número de ventiladores também inferior àquilo que era devido. Ora, este tipo de infraestruturas e de condições de partida vai começar a ser avaliado ano a ano pela própria Comissão Europeia. Eu acho que isto é importante, é positivo para os portugueses. Quer dizer que vai haver garantia de que as questões de saúde passam a estar também na primeira linha de preocupação na Europa e também com toda a certeza em Portugal. Portanto, eu, enquanto como otimista, entendo que um dos efeitos muito positivos desta crise da Covid pode ser voltarmos a olhar
para a saúde como uma prioridade absoluta por parte dos cidadãos, mas também da parte dos responsáveis políticos. Dr. Óscar, muito obrigado. Esperemos que de facto assim aconteça e que de uma vez por todas a saúde passe a ter, no fundo, e que seja concedida a prioridade que merece. Queria-lhe agradecer, obviamente, a sua participação e também a sua visão esclarecedora sobre todos estes temas. Eu que agradeço. Esperemos que tenham gostado e voltaremos em breve com mais temas e mais convidados.